Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste quarto trimestre de 2020, estamos estudando uma lição por tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição desta semana tem por tema Jó e a realidade de Satanás. Lembrando aos nossos professores e estudantes da escola bíblica que nesse comentário eu não irei seguir o passo a passo dos tópicos como está na lição, mas eu irei trazer subsídios complementares para seu melhor aproveitamento na EBD. Nessa aula, veremos qual o papel que Satanás teve durante a aprovação de Jó e ver a realidade do maligno. Portanto, Satanás é um ser real, descrito nas Escrituras. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um personagem mitológico, fruto de folclore popular. A Bíblia assegura e já fala da realidade do mal logo em seu primeiro e mais antigo livro, que é o livro de Jó. Bem, logo no início do livro de Jó, no capítulo 1, logo após a descrição sobre quem era Jó, a partir do versículo 6, o texto vai falar de um concílio celeste e nele teremos, na revelação bíblica, a existência de Satanás. Vejamos o livro de Jó, capítulo 1, verso 6. Assim está escrito: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vendo esse versículo, o autor nos mostra uma realidade que se passa na dimensão da eternidade, ou seja, no mundo espiritual. Portanto, a Bíblia está nos revelando o mundo espiritual e foge da nossa capacidade de compreensão desse mundo. Em Gênesis 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Nesse texto, já temos Deus em sua dimensão espiritual na eternidade, criando todas as coisas. Ou seja, além de existir uma outra realidade além dessa, Deus já existia e com ele, nesse princípio, ele já criava todas as coisas. No versículo 4 até o versículo 7 do capítulo 38 do livro de Jó, assim está escrito: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus pergunta a Jó aqui, né? Fazei-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra fundamental? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Esse texto de Jó é mais uma passagem bíblica que nos fala dessa dimensão da eternidade. Perceba que o texto diz que quando Deus criava a terra, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. O texto chama estas estrelas que cantam de filhos de Deus. Isso quer dizer que esses filhos de Deus são os anjos. Então, além desse mundo físico, material, a Bíblia relata uma dimensão eterna onde Deus habita juntamente com os seus santos anjos. Mas o fato é que o universo físico foi criado depois do mundo espiritual. E nesse mundo espiritual também estão os anjos caídos. O curioso é que um dia os filhos de Deus veio a se apresentar diante de Deus e Satanás estava entre eles. E nessa passagem a Bíblia nos revela pelo menos 3 ensinos. Primeiro, os anjos vinham se apresentar a Deus e não Deus aos anjos. Portanto, Deus é superior aos anjos. Segundo, Satanás já havia sido criado por Deus. Portanto, ele não é como Deus. Deus tem princípio, não tem princípio nem fim, mas Satanás é uma criatura e precisa se apresentar,
ou seja, ele está debaixo da autoridade e mesmo sendo rebelde, ele está subjugado ao poder de Deus. Terceiro, o texto diz que ele estava entre os filhos de Deus. Porém, por motivo de sua rebeldia, não era mais filho. O texto não chama ele de filho. Por isso, ele tornou-se uma criatura. Bem, além dessas observações, ainda existe uma discussão sobre como Satanás poderia ter ido se apresentar diante de Deus. Primeiramente, que a Bíblia não diz que essa apresentação tenha sido nos céus, onde está a sala do trono de Deus. Porque, como sabemos, Satanás era um querubim, conforme descreve o livro do profeta Ezequiel, em seu capítulo 28. Mas o fato é que ele havia sido expulso dos céus e ele não poderia entrar nos céus de novo. Além disso, Deus é imutável e uma vez que ele for expulso, Deus não poderia voltar atrás. Até porque a Bíblia diz que ele já está julgado, porém ainda não foi executada a sua sentença. Além do mais, Deus é onipresente e ele pode estar perfeitamente em qualquer lugar ao mesmo tempo. Uma outra observação que devemos fazer é que a condição de Satanás é sempre uma condição decrescente. Primeiro, ele foi expulso dos céus e ele está atualmente nas regiões celestes, que quer dizer no espaço sideral, portanto uma região inferior de onde ele estava anteriormente. Segundo, da região celeste de onde ele está agora, ele será precipitado sobre a terra quando ocorrer o arrebatamento da igreja. Terceiro, depois de passados 7 anos após o arrebatamento da igreja, ele será lançado no abismo, onde ficará preso por 1000 anos. E depois será solto e será lançado no lago de fogo de enxofre. Portanto, a trajetória de Satanás é sempre decrescente, sempre em queda, sempre descendo. Portanto, Satanás é uma criatura espiritual, extremamente inteligente, porém rebelde e condenado. E por causa de sua soberba, fora expulso do céu e perdeu para sempre sua comunhão com Deus e seu posto. Uma outra coisa que devo dizer é que a palavra Satanás significa adversário e a palavra diabo significa acusador. Porém, o fato de que ele seja uma criatura que se opõe contra Deus, isso não significa dizer que ele esteja em pé de igualdade para medir forças com Deus, pois, como eu já disse, ele é uma criatura e Deus é o Criador Todo-Poderoso. A Bíblia não apoia a doutrina do dualismo, que ensina que o bem e o mal são forças opostas, equivalentes, com igual valor. Muito pelo contrário, o mal até existe sim, segundo a Bíblia, mas ele está limitado pelo poder de Deus e que breve, a seu tempo, Deus porá um fim definitivo sobre ele. O livro de Jó, no capítulo 1, versículos 7 a 8, assim está escrito: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: De rodear a terra e passear por ela. Perceba que o próprio Deus é quem provoca o diálogo. E Deus pergunta, mas não porque não soubesse, mas porque ele sabia que essa discussão culminaria na provação de Jó. E é o próprio Deus quem quer provar a Jó. Bem, o curioso é que o inimigo responde que vem de rodear e passear pela terra. Isso quer nos dizer que Satanás não tem moradia certa. Isso porque ele é um andarilho e ele vive vagueando e besbilhotando a vida da humanidade. Assim ele sempre fez desde que caiu e vem investindo contra ela com obras de engano. E de tanto investigar a vida do homem,
Satanás tornou-se um especialista nas coisas dos homens. E quem diz isso é o próprio Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 23, quando Pedro está sendo desobediente, insistindo com Cristo sobre o projeto que Jesus tinha, dizendo que ele seria crucificado, e Pedro ali dizendo que não, Jesus volta-se para Pedro e diz assim, voltando-se para Pedro, ele fala: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Portanto, a posição de Pedro se opor contra Deus, contra Jesus ali, recebe essa correção. E Jesus está nos revelando que Satanás é especialista em enganar os homens, mas com Jesus ele foi desmascarado. Perceba que Satanás, a fim de destruir a raça humana, ele se baseia em dados e informações para montar um sistema de deduções e previsões com pouquíssimas margens de erros. E tudo isso só para enganar as pessoas que dificilmente podem escapar ou se salvar, a não ser que Deus quebre o laço e entre com grande misericórdia. Para manter esta grande estrutura maligna de informações que tem como propósito enganar os homens, ele dispõe de um conhecimento que é fruto de sua experiência quando habitava nas regiões celestiais na glória. Ele também dispõe de sua inteligência associada a uma terça parte dos anjos que na rebelião decidiram seguir a ele. Portanto, o inimigo é um ser considerável que pode se opor e pode trazer sérios transtornos na vida daqueles que não guardam a palavra de Deus e nem se submete à vontade de Cristo. Dando continuidade à narrativa bíblica, no versículo 8, assim está escrito: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nesta passagem temos uma tremenda informação da Bíblia, que é o fato de que Deus observa a vida de Jó. E Deus conhecia o testemunho da vida de Jó. E o próprio Deus dá testemunho de Jó. O próprio Deus é quem está elogiando Jó. E isso nos faz refletir seriamente, porque o mesmo Deus que conhecia a vida de Jó é o mesmo Deus que conhece a minha vida e a sua vida. E o que será que Deus está vendo na minha vida e na sua vida? Qual o testemunho de vida que estamos dando diante de Deus? Eu falo assim porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje eternamente, segundo a palavra de Deus. E o fato é que tanto o diálogo como o assunto sobre a vida de Jó, ambos foram propostos pelo próprio Deus. Então vejamos, o próprio Deus é quem coloca em pauta tanto o diálogo como o testemunho sobre Jó. Veja a resposta de Satanás no livro de Jó, capítulo 1, verso 9 a 11. Assim está escrito: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tens, a obra das suas mãos, tu abençoastes, e ao teu gado tu fizeste aumentar sobre a terra. Perceba que na concepção de Satanás, Jó só era fiel a Deus porque Deus o havia cercado de muitas bênçãos. E essa concepção, inclusive, é a que pregam muitas pessoas hoje em dia. Inclusive os pregadores famosos de hoje pregam muito sobre isso, que é a falsa ideia de que uma pessoa rica e próspera,
é sinônimo de fidelidade a Deus. Mas se tem uma coisa que o livro de Jó nos ensina, é que na relação com Deus não há barganha com Deus. Com Deus ninguém tem que dar nada para receber favores e nem receber nada por merecimento. Tudo que o homem tem é por graça e grande misericórdia de Deus. Além do conceito errado de que Jó só era fiel porque foi abençoado, o diabo ainda acusou Jó diante de Deus, dando a entender que ele era interesseiro e materialista. E a Bíblia diz que o diabo vive acusando os servos de Deus. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 10, por exemplo. Nessa lição de Jó, a realidade de Satanás, aprendemos que, apesar de todo o ódio que ele sentia contra Jó, Deus guardava a vida de Jó. E Satanás não podia tocar na vida de Jó, porque Deus não permitia. Mas o maligno tocou na vida de Jó, e só tocou quando Deus permitiu. Por isso que a Bíblia diz, na primeira epístola do Evangelho de João, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, assim está escrito: mas o que de Deus é gerado, Deus o conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, a fim de resumir o tempo da nossa aula aqui, o fato é que o inimigo não poderia tocar na vida de Jó. E quando tocou, tocou por 2 vezes, mas tocou porque Deus permitiu. Satanás tocou com a permissão de Deus. E tanto na primeira como na segunda, na primeira ele tomou os bens de Jó e matou os filhos de Jó. Na segunda, tomou a saúde de Jó e até a esposa de Jó aconselhou ele a amaldiçoar a Deus e depois morrer. Contudo, tanto na primeira como na segunda, Jó permaneceu fiel a Deus, não blasfemou e não falou contra Deus. Eu quero encerrar a nossa breve aula citando o texto do apóstolo Paulo, que está na carta de Filipenses, capítulo 4, do verso 11 ao 13. Assim está escrito: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja as palavras do apóstolo. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Perceba que o apóstolo Paulo enumera uma série de dificuldades que ele passou. E no final, só no final, é que ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Portanto, o conceito de que o crente nunca passa por privações, provações e tribulações é uma mentira. O crente que está em Cristo, fortalecido em Cristo, pode todas as coisas. É isso que o texto quer dizer. Que Deus te abençoe muito e, se Ele nos permitir, até a próxima aula. Amém.